Agora no Repórter MT eu converso com Cris Pompeu, ela que é gestora comportamental e instrutora de yoga. E a gente vai falar sobre a yoga, os benefícios, e ela está com um projeto novo para mim, que eu não conhecia, de yoga laboral nas empresas, também yoga como uma aliada de emagrecimento. E aí, para começar, eu quero saber um pouquinho da Cris sobre a experiência dela no yoga. Eu já fiz um tempo da minha vida e eu confesso assim que eu me apaixonei. Eu achei algo... Eu tinha um pouquinho de falta de informação sobre isso, né? E pensei, é muito difícil, ou eu não vou ter paciência, porque a gente quer muito acelerada. E ao contrário, eu assim, me identifiquei, mas me fez um bem tão grande que eu preciso voltar. Cris, yoga, faz quanto tempo você pratica e quando isso passou a ser profissão na sua vida? Eu pratico há 25 anos, desde os meus 17 anos de idade. Comecei na época de faculdade com o professor Hermógenes, ainda lá no Rio, procurando melhora mesmo, em faculdade, prova, estresse, ansiedade. Me indicaram, eu comecei e foi paixão. E eu brinco que yoga, quando você realmente se conecta, se encontra e gosta, é difícil você parar de praticar. Você acaba, então assim, eu tive alguns intervalos de gestação, na minha mudança para Cuiabá, que aí eu não encontrava um estúdio próximo onde eu morava, eu com um filho pequeno. Quanto tempo em Cuiabá? Eu já agora, dia 26 desse mês, completam 15 anos. Vou debutar em Cuiabá. E aí na época eu não conseguia conciliar, então eu fiquei assim, alguns períodos de tipo 2 anos no nascimento dos filhos, sem praticar, mas sempre procurava voltar, E aí, uma das últimas vezes que eu estava tentando esse retorno, eu sentia falta da yoga mais clássica, da Hatha Yoga aqui em Cuiabá, porque são várias linhas. Várias linhas que saíram todas do Hatha Yoga, que é o yoga clássico. Então, a diferença que tem nas linhas, as posturas são as mesmas, mas a forma, a intensidade com que se pratica é que muda. E eu queria essa yoga mais clássica, que eu falo que é a yoga mais democrática, que tanto uma criança quanto uma pessoa idosa consegue praticar. É mais calma, sim, é um ritmo mais lento? Na verdade, é um ritmo que respeita o próprio corpo. Então você se Qualquer respeita. pessoa se adapta. Exatamente. Então a pessoa um pouquinho acima do peso, a pessoa mais idosa ou que tem uma dorzinha na articulação, ela consegue se adaptar e realizar. Então é a yoga que me encanta. Porque é o que eu falo, tá no acesso de qualquer pessoa. E aí nessa busca por não conseguir conciliar meus horários com alguns estúdios daqui, eu falei, eu vou fazer uma formação para que eu possa praticar, independente de um instrutor. E aí me apaixonei de vez. Virou professora. Aí eu falei, gente, eu já estava no caminho de trabalhar com gestão de comportamento, com desenvolvimento de pessoas, e eu vi o quanto aquilo favorecia muito o meu trabalho, o quanto eu poderia realmente ajudar de uma forma completa, mente e corpo, as pessoas. Quando você diz isso, quanto poderia ajudar, qual o benefício que a yoga traz para você? Para mim, melhorou muito a minha questão de ansiedade, as minhas respostas mais rápidas às coisas, eu consigo ponderar um pouco. Então, no momento de estresse, em que talvez eu tivesse um rompante, eu consigo pensar um pouquinho, opa, peraí, ter mais calma para refletir. Exatamente, dar um retorno mais tranquilo. Então, eu vejo os benefícios, principalmente assim, no meu comportamento e atingindo quem está na minha volta. Filhos, parceiros de trabalho, eu consigo ser bem mais centrada. E até porque a gente percebe assim, né, você dizendo, tem todo esse benefício muito interno, profundo, porque o benefício para o corpo é evidente. Né? Então você trabalha o que manda, gente, porque às vezes a gente fica tão preocupado só com o aspecto físico, mas o que manda é a nossa mente, né? O que é dentro da gente. E o reflexo no corpo, ele vem também, né? Sim. Quais são os benefícios para o corpo? É que a gente fala, né? Corpo são, mente sã. E muitas vezes as pessoas vêm praticar yoga achando que ela vai ficar lá só meditando, de olhos fechados, relaxando, e não. As posturas têm uma certa intensidade, tem uma questão de hipertrofia, porque a gente fica nas posturas por alguns momentos, por alguns minutos naquela postura. Fortalece. Então fortalece a musculatura, trabalha toda a questão das articulações do corpo. A gente trabalha o alongamento e principalmente é uma prática em que você o tempo todo está consciente de si, da sua respiração, de que parte do seu corpo está sendo trabalhada. Então você identificar
o seu corpo, o que está acontecendo com ele, desde as emoções até a questão física mesmo, de cada grupo muscular, de se você está precisando de equilíbrio, de força, de flexibilidade, o que meu corpo está pedindo nesse momento. Isso é muito importante. E Cris, e ao final tem a meditação. Sim, a gente sempre encerra com uma meditação de alguns minutos. Todo mundo consegue meditar? A questão é que há um mito da meditação que a gente traz do povo oriental, que meditação é manter a mente vazia. Você tem que esvaziar a sua mente. Para nós ocidentais, eu brinco muito com os meus alunos, falo, nós ocidentais, se a gente sentar e tentar deixar a mente vazia, a gente sai no mínimo com uma lista de supermercado pronta. A gente não tem isso, nós somos multitarefas, a gente está o tempo todo já programando o que vai fazer depois, a gente é assim. Então, o ideal para que a gente comece, é claro que você pode atingir até o nirvana, que é realmente o ápice de você deixar sua mente livre. Mas para começar, são as meditações em movimento ou guiadas. Então, na hora que você está prestando atenção, por exemplo, em cada inspiração e expiração, sentindo o ar entrar e sair pelas suas narinas, se você está realmente concentrado naquilo e só naquilo, você está meditando. E você descansa a mente. É a atenção plena do que você está fazendo. Então você está no banho, percebendo a água cair no seu corpo, o odor ali, o aroma que está saindo do seu shampoo, do seu sabonete, o toque da sua mão no seu corpo, isso é uma meditação. Olha aí, desde gente, que você mudar o jeito de tomar banho. Desde que você não esteja no banho pensando, nossa, eu tenho que levar meu filho na escola. É se concentrar no presente, no que eu estou fazendo. Exatamente, que hoje é o tão falado mindfulness. E que é importantíssimo. A gente entrevista, plena. que eu entrevisto tanto, já entrevistei tantos médicos, psicólogos, psiquiatras e outras especialidades, eles sempre dizendo da importância disso, dessa conexão com a gente, do que aquilo que a gente está fazendo, porque senão dá a impressão que você não faz nada. Sim. Você vive sempre pensando naquilo que foi e naquilo que vai ainda acontecer. E você não vive nada, não aprende nada, vai para uma aula, sai de uma palestra, o que aconteceu lá? Não sei dizer. Porque às vezes o palestrante está lá com um tema super interessante, você está no celular mandando uma mensagem para já adiantar uma reunião do dia seguinte, ou mandando uma mensagem para o seu filho, olha, eu já te pego na escola em 30 minutos, você não está ali naquela palestra. E aí, Cris, vem assim, casa muito com o que você está propondo desse projeto da yoga laboral, porque se eu tenho mais concentração no trabalho, se eu estou mais saudável mentalmente, assim, né, toda essa minha energia, isso vai refletir na minha produtividade. Sim. Como é esse projeto do diretamente na produtividade, porque a ideia é que a gente trabalhe com o colaborador, corpo e mente. Então nós vamos trabalhar essa questão, como eu falei, das articulações, da postura, para evitar LER, evitar burnout, né, burnout, que eles falam, não sei exatamente a pronúncia. Então, assim, evita tudo isso, é uma coisa preventiva, e a partir do momento que o colaborador consegue ser mais tranquilo, mais centrado, se identificar, ele consegue conviver com os pares muito melhor, e consegue evitar a ansiedade, o estresse, que diminui a produtividade. E isso pesquisas comprovam. Sim, fora do Brasil isso já é muito aplicado, está cada vez crescendo mais e agora está começando. Há uma sementinha muito grande, principalmente na região sudeste, nas escolas. As escolas estão implementando o yoga para as crianças, né? E como tem a ginástica laboral, colocando o yoga laboral, porque também vai trabalhar toda essa questão. Você otimiza, né? Você otimiza o tempo trabalhando corpo e mente. E é preciso, assim, muito tempo. Como você pensa isso? Isso teria que acontecer a proposta todos os dias? O empresário é de empresa de qualquer tamanho? Sim, de qualquer tamanho. Quando a empresa é muito grande, a gente precisa diminuir os grupos para que tenha um acompanhamento mais próximo e a gente consegue adaptar a realidade da empresa. Então, por exemplo, se é uma indústria que não pode parar a produção, eu não posso propor pegar todos os funcionários e praticar durante 60 minutos, durante o expediente. A indústria não pode parar. Então, existe a indústria que tem um espaço, um auditório, que possa abrir um espaço e a gente realmente colocar os tapetinhos no chão e fazer uma prática completa, mas também nós podemos fazer práticas de 20 a 30 minutos. E muitas vezes na própria cadeira de trabalho. A gente não precisa necessariamente estar com aquela roupa de ginástica deitada no chão. Na própria mesa de trabalho, a gente consegue conduzir esse trabalho. Então, quem ganha é o empresário, mas também o seu colaborador. Todos ganham nesse processo. Na verdade, eu vou até além. Eu acho que quando o colaborador está bem consigo mesmo ali no trabalho, com os colegas, ele vai refletir isso também na família.
Sem dúvida. Então eu acho que é uma coisa que vai expandindo, vai crescendo. Porque o que a gente vê muita dificuldade em relação ao trabalho é o estresse, a pessoa fica estressada, as relações conflituosas, o espaço de trabalho não fica um lugar legal para se trabalhar, as pessoas se entristecem, aí entra em conflito se eu estou na profissão certa, e muitas vezes é uma questão que poderia ser trabalhada ali no início, porque todo mundo precisa de um ambiente saudável, e o que faz um ambiente saudável é a pessoa. Né? E quando nós não é estamos mesa, saudáveis, é a cadeira, é a gente. Sim. E quando nós não estamos saudáveis, a gente vai descarregar onde? Onde a gente confia, que é em quem a gente ama. Quem a gente ama. Então a gente leva para o seio da família todo esse estresse. Porque a gente não pode chegar no patrão, no colega de trabalho e jogar tudo pro alto. Sim. E ter um rompante. Então a gente acaba levando isso aonde a gente mais deveria cuidar, onde a gente mais deveria ter o cuidado, que é o nosso seio familiar. Familiar, se fecha, magoa, machuca. Nossa, então, o quanto aí, gente, ó, final de ano chegando, 2020, o quanto a gente tem que repensar as nossas práticas para para fazer do próximo ano um ano realmente de evolução como ser humano, porque é tão melhor viver bem, né, Cris? Nossa, é muito mais leve, como que a gente fica até para lidar com os problemas, a gente fica mais forte. E a questão do otimismo, da gratidão, você passa a olhar coisas pequenas e se sentir grato por aquilo, entender que aquilo é um presente que você está recebendo, compreender que cada dia é sim uma dádiva, é um presente que você recebe, que você tem que tentar viver aquilo da melhor forma possível. E até as situações conflituosas mais difíceis, você passa a tentar entender o que você está tirando de aprendizado. E não ficar amarrado naquela situação. E falar, isso aqui está acontecendo porque eu estou tendo um aprendizado. Exatamente. E deixa passar. Igual a gente trabalha na meditação guiada com os pensamentos vão vir. Deixa eles passarem. Volta ali para a sua respiração. Volta para o seu momento presente. É isso. As situações ruins na vida, ninguém vai viver um mar de rosas. Um conto de fadas. A vida não é Hollywood, não é um filme lindo. Então, assim, você entender que as situações vão aparecer, você vai deixar que elas fluam na sua vida, que elas passem, mas não vai ficar focada nelas, é você administrar mesmo isso. Cris, yoga e yoga, as duas maneiras são corretas de pronúncia? São, se você escrever com I, você fala a yoga porque você está escrevendo em português. Se você escrever com Y, você fala o yoga porque aí vem do sânscrito. Então eu tô clássica, tô falando o yoga. Cris, yoga ajuda a emagrecer? Sim, muito, por quê? Corpo e mente, além da questão de você estar menos ansioso e principalmente identificar suas emoções, né? Eu brinco que, principalmente nós mulheres, se a gente está ansiosa, a gente identifica essa ansiedade como fome. Se a gente está com medo de alguma coisa, tem umas situações que causam medo na gente, a gente identifica como fome. Se a gente está muito feliz, a gente identifica como, eu mereço esse docinho, eu vou comer, é fome. E às vezes não é. Então você aprender a se reconhecer, a identificar o que você está sentindo, vai facilitar muito para você não entrar numa compulsão de descontar seus sentimentos na comida. Então existe toda essa possibilidade também de uma estrutura de yoga, né? Tá trabalhando em parceria com médicos. Sim. Nutricionistas, psiquiatras, nutrólogos, porque cada vez mais a gente percebe que uma equipe multidisciplinar, né, um grupo para se trabalhar o indivíduo tem mais resultado, é mais eficaz. Então a yoga também está conseguindo alcançar esses profissionais para que eles reconheçam também nesse quesito do emagrecimento? Sim, o trabalho multidisciplinar é muito importante. Eu dou um exemplo clássico, né, que eu trabalho em parceria com uma nutricionista, a Mariana Dualib, e ela fala isso, fala, Cris, meus pacientes têm muito claro que eles precisam fazer. Eles têm o plano alimentar, eles têm o conhecimento do tipo de alimento que eles precisam ingerir na vida deles, e muitas vezes eles não conseguem a mudança de comportamento para adotar aquilo na vida. Começa às vezes empolgado, faz 1 ou 2 semanas, vai no supermercado, faz aquela compra linda, toda saudável, mas não consegue mudar os hábitos, não consegue inserir aquilo no dia a dia. Então essa identificação para poder fazer essa mudança comportamental, essa mudança de estilo, de hábitos de vida mesmo, é que vai fazer com que a pessoa consiga um resultado no emagrecimento e duradouro. Duradouro, porque aí vem essa consciência diferenciada, né? A gente
se transforma mesmo. Sim, né? Mudança de estilo de vida. Meu estilo de vida agora é esse. E a gente brinca muito, que fala, às vezes o prazer momentâneo é maravilhoso, mas ele não vai te levar ao que você deseja. E quando você fala em prazer, o yoga promove prazer, né? A gente sente prazer em fazer. Eu sou suspeita, né? Pra mim é muito. Eu falo que eu termino as minhas aulas, eu como instrutora, e eu sempre agradeço, porque é como se eu estivesse recebendo realmente aquela energia, aquela egrégora do espaço, aquele bem-estar para mim. É como se eu estivesse tirando uma coisa ali para mim e não doando. Eu não me sinto como doando algo para os meus alunos, eu me sinto realmente recebendo. Tem uma posição que chama invertida, né? Que a gente fica de cabeça, né, para baixo, cabeça para baixo. Eu me lembro que quando eu consegui fazer, eu fiquei tão feliz, eu gritei que eu até caí. É superação, foi uma né? superação que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer. E quando eu fiz, foi uma superação, foi algo assim, uma das coisas que eu não esqueço, que eu falei, nossa, eu consegui fazer. E, claro, a constância, ela é importante para que os benefícios se fortaleçam na gente, se solidifiquem. Em tudo na vida, né? Quando você quer melhorar em algo, você precisa ter uma constância. E é muito interessante, você comentou sobre as invertidas, a gente também desmistificar que hoje, muitas vezes, as pessoas divulgam yoga com aquelas posturas maravilhosas, lindas, e que aí, às vezes, a pessoa olha e fala, não vou conseguir fazer isso. A perna, a gente passa para cá, o braço. Parece um circo de Soleil. Só ela. Não vou conseguir. Então, assim, é preciso entender, primeiro, que o principal princípio do yoga é você respeitar o seu próprio corpo. Algumas posturas, eu sou longilínea, eu tenho braço muito comprido. Para mim é muito mais fácil, às vezes, chegar com o braço lá no meu pé do que para uma pessoa que tem os membros menores, tem o braço um pouquinho menor. Então, você tem que entender que o seu corpo vai ter alguns limites e que não necessariamente, se você falar, eu tenho uma hérniazinha na cervical, você não pode fazer uma invertida sobre a cabeça, ela vai te prejudicar na hérnia. Mas você consegue os benefícios da invertida sobre a cabeça em outras posturas, em que sua cabeça vai estar abaixo da linha ali do seu coração, mas que você não vai estar forçando a cabeça no solo. Por isso a importância também de buscar um profissional com habilidade, com conhecimento, né? Sim. Porque, claro, o yoga virou moda, e aí a gente vê todo mundo falando, mas a gente tem que ter sempre essa preocupação de buscar pessoas de referência, que tenham uma trajetória, que tenham uma formação, porque trabalhar, eu brinco muito assim, abrir a caixinha é fácil, mas na hora de fechar... Sim, você não pode... Então, assim, cada um no seu limite, no seu momento. Eu, às vezes, as minhas práticas, eu falo, essa aqui é a primeira postura, e aparentemente parece uma postura fácil. Eu falo, você já está numa postura. Se você sentir que você pode um pouquinho além, que você pode evoluir, você já estica a perna. Se você sentir que você está confortável, que dá para ir um pouquinho mais, você tira os pés do chão. Se você... Que aí as pessoas vão, cada uma vai no seu ritmo e tem que respeitar. Porque a ideia do yoga não é você ter uma dor muscular. Vários alunos me relatam que no dia seguinte sentiram. Falam, nossa, tem músculo que eu nem conhecia e que eu estou sentindo que trabalhou. Mas durante a prática, se você passar do seu limite e sentir um desconforto muito grande, você vai voltar a sua atenção para aquela dor. E aí você não vai chegar no objetivo de uma prática de yoga, que é o estado meditativo ao final. Tem que ser confortável. Tem que ser confortável. Cris, pra gente encerrar, finaliza pra gente assim, três motivos para que a gente comece 2020 praticando o yoga. Primeiro, eu falo algo até um pouco geral, que é qualidade de vida. Eu acho que yoga promove qualidade de vida por essa autoconsciência. Então, você vai começar a ter consciência na sua parte física, na sua parte mental, emocional, né, a questão de alimentação, como a gente falou aqui. Você passa a ter um panorama geral da sua vida e melhorar essa qualidade de vida. Segundo, essa questão que a gente falou, dessa expansão do que você vive ali para fora da sala de yoga. Né? Você leva para sua família, você leva para o seu ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante. E o terceiro e principal é a gente viver o momento presente, o aqui e agora. A gente não consegue viver nas lembranças do passado e nem na expectativa do que vai vir no futuro. A nossa vida só pode acontecer agora. Pro yoga agora, urgente. A gente só consegue viver agora. Isso aqui é o que a gente tem nas mãos, a possibilidade. Né? Quantas coisas eu e você temos de passado deliciosas, mas a gente não consegue voltar lá. E quantas coisas a gente poderia falar, Ana, vamos amanhã fazer isso, mas também é uma expectativa que pode não
acontecer, a gente pode ter um imprevisto. Então a gente tem que fazer yoga agora. A gente tem que viver agora. Então, assim, o que você estiver fazendo, faça entregue de coração, viva aquele momento. Vai brincar com o filho, se entrega, esquece celular, se entrega àquela brincadeira. Então, tudo que você for fazer no banho hoje, já pensa aí, sente aí a água cair, o aroma do seu produto de beleza, vivencia cada momento. Isso é muito legal. Cris Pompeu, minha entrevistada de hoje.